Par em Par começou por ser um programa de observação de aulas multidisciplinar, onde gostaríamos de ver uma partilha pedagógica aprofundada ao nível do ensino superior. É uma oportunidade de conhecermos a universidade por dentro, tal qual ela é, que normalmente não conhecemos. E conhecer a universidade por dentro é conhecermos a universidade dentro das salas de aula. A sala de aula não é apenas um espaço fechado em que apenas participa o próprio docente e os seus estudantes, mas um espaço muito mais aberto em que os pares também podem participar. E podem participá-lo numa perspectiva de colaboração, numa perspectiva crítica, mas crítica construtiva. As raízes do Par em Par vão a 2008. Nessa altura, estava eu na direção da faculdade e o nosso diretor, o professor Carlos Costa, lançou-me a mim e a minha colega Maria Antónia Carravilha, também da direção, o desafio de vermos como seria possível ter uma estrutura de formação permanente, pedagógica, dos nossos professores. Havia algumas iniciativas esporádicas, mas sentia-se a falta de algo um pouco mais sistemático e permanente. E aí fomos, de alguma forma, procurar os melhores exemplos, as melhores práticas, e em janeiro de 2009 fizemos uma visita ao MIT, nos Estados Unidos, onde contactamos e falamos com as pessoas do Learning and Teaching Laboratory, ficando convencidos de imediato que era esse o modelo que tínhamos que seguir na Faculdade de Engenharia. A ideia inicial do projeto, que nos seus primeiros tempos se resumiu à observação cruzada de aulas entre a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, abriu-nos uma perspectiva muito abrangente sobre a forma como as atividades de ensino e aprendizagem eram vistas por aqueles a quem nós poderíamos chamar os profissionais do assunto, não é? Porque, de um modo geral, os professores universitários, quando iniciam a sua carreira docente, não têm formação pedagógica. Bom, isso é uma coisa que acontece nos mais variados domínios da nossa vida, não é? No modo geral, não temos preparação para ser pais ou para o casamento ou para outra coisa do género e começamos simplesmente. E com as aulas lá em Engenharia, pelo menos, a questão é idêntica. E, portanto, há muita coisa que a gente aprende através da prática e que poderia resultar em trabalho mais bem feito se tivéssemos uma formação mais sólida nesse domínio. E, portanto, esta colaboração com a Psicologia e a Ciência da Educação foi muito benéfica para mim em particular, porque me permitiu compreender melhor muitas das questões que são importantes na área do trabalho pedagógico. Descobrimos coisas que nós estávamos à espera como observadores e como observados. Por um lado, embora o observado era mais expectável, digamos, o feedback dos colegas que nos observavam, que diziam algo que nós muitas vezes nunca tínhamos pensado, mas também o facto de observarmos colegas e, por comparação quase, por aspectos semelhantes e diferentes, também identificarmos dimensões de melhoria da nossa própria prática. E isso foi efetivamente uma descoberta. Também descobrimos como há aspectos comuns na pedagogia do ensino superior ou na Universidade do Porto, há aspectos comuns a todos, independentemente de sermos de Engenharia ou de Psicologia e de Ciências da Educação, mas há outros aspectos também que são específicos às áreas de saber. E isso permite também um diálogo entre nós mais sustentado, porque percebemos as diferenças e as semelhanças e porque é que elas existem. Eu tomei conhecimento do projeto quando era vice-reitora da Universidade do Porto e pareceu-me um projeto muito interessante que valia a pena, pelos resultados que já tinha, pela experiência que tinha permitido criar, alargá-lo a toda a universidade. Ou seja, permitir que professores da área das artes e humanidades pudessem partilhar esta experiência com professores das ciências e tecnologias ou das ciências sociais com as ciências da saúde ou das ciências da saúde com as humanidades, ou seja, permitir um melhor conhecimento mútuo e uma melhor percepção da riqueza e da multidisciplinaridade que existe na universidade. Não com qualquer intuito de desvalorização da componente científica, muito pelo contrário, para maior interligação da componente científica com a componente pedagógica.
O de par em par tem na sua base fundamental um conjunto de 4 docentes. Esse quarteto está organizado idealmente em duas parcelas. Um par de docentes de uma dada unidade orgânica, ou seja, de uma faculdade, e um outro par de outra faculdade ou escola da universidade. O objetivo desta organização é basicamente para permitir que a observação de pares seja também ela multidisciplinar. Depois, em cada observação, cada observado será sempre observado por alguém que é mais próximo do ponto de vista das ciências da sua área científica e outra pessoa que está noutra área científica. E o que nós pretendemos é potenciar esse diálogo interinstitucional e interdisciplinar também. Com isto pretende-se ter uma visão próxima da área científica do docente que está a ser observado e uma visão mais distante da área científica que está a ser observada. E desta forma conseguiríamos ter, digamos, aquilo que eu chamo uma auto-observação por terceiros, em que conseguimos ver com perspectivas muito diferentes a parte pedagógica da aula e não tanto a parte científica. Todos são observados e todos são observadores. E isso é, de facto, o segredo, até agora tem sido o segredo do sucesso relativo, mas do sucesso em termos de melhorias do de par em par. A introdutora de uma unidade orgânica no projeto de par em par tem uma função que eu considero que é importante, porque tem que, de muitas maneiras, explicar aos colegas em que é que consiste o projeto, o que é que se vai fazer e, sobretudo, tentar mostrar que vale a pena participar nele e mostrar-lhes que, para além de poderem pensar os problemas nesse enquadramento, têm também uma oportunidade de ouro para poder pensar os problemas em conjunto com outros colegas de outras unidades orgânicas. Já participei durante vários anos, acho que foi sempre uma experiência positiva, mesmo em diferentes quartetos, visitando diferentes unidades orgânicas. Aprendemos sempre com isso e aprendemos muito como observadores de aulas, também aprendemos como observados, porque nos dizem sempre coisas que nós nunca imaginamos, tiques que temos há muitos anos e que não imaginávamos que tínhamos, mas como observadores temos ideias novas que vemos nos nossos colegas e que experimentamos, tentamos implementar aquelas que achamos boas nas nossas aulas. O que eu retirei da experiência foi a possibilidade de confrontar a minha prática docente com a de outros colegas. Pude perceber melhor alguns hábitos menos controlados e de que não nos apercebemos quando conversamos com estudantes, quando interagimos na aula, e pude, sobretudo, colher com esses colegas que são professores em áreas científicas diferentes e, portanto, também têm um trabalho diferente com os seus estudantes. Pude colher com eles outro modo de trabalhar na aula, a utilização de diferentes recursos para transmitir os diferentes domínios científicos e, portanto, no meu ponto de vista, essa é a principal riqueza da experiência. As diferentes áreas do saber podem ter diferentes exigências nas metodologias, mas têm pontos que são comuns. E, nesse sentido, é muito interessante o programa de par em par, porque, ao assistir a aulas de outros professores da nossa área e de outras áreas, podemos aprender e incorporar metodologias que não costumamos usar nas nossas práticas pedagógicas. Além disso, o programa de par em par obriga-nos a refletir sobre as nossas práticas de ensino e pode ser a gênese de mudanças nas metodologias no sentido de as melhorar. Já fui membro de variadíssimos quartetos durante anos e devo dizer que todos os anos aprendo alguma coisa de diferente. O espaço de uma sala de aula observado por pessoas diferentes torna-se um espaço mais interessante, mais vivo, digamos assim.
A Universidade do Porto é uma universidade muito grande, muito diversa e que se tem afirmado nos últimos anos como uma universidade de investigação. Mas é importante que esse esforço em termos de investigação e de internacionalização não seja feito em detrimento da parte de ensino, mas que favoreça exatamente a qualidade do ensino. E o De Par em Par é uma iniciativa que vem valorizar exatamente essa dimensão pedagógica na Universidade do Porto. A Universidade do Porto tem uma prioridade muito grande neste momento, que é formar os docentes da universidade na componente pedagógica. E isso é algo que é extremamente positivo e acho que trouxe realmente uma universidade muito mais moderna, muito mais atual e até competitiva relativamente às universidades da Europa e não só da Europa. E o programa Par em Par é realmente um instrumento muito bom a esse nível. Permite a partilha de experiências e o plano pedagógico é um plano muito intuitivo e, acima de tudo, quase filosófico. Parte muito daquilo que cada um vai experimentando, vai vendo, vai observando. Permite vermos colegas a darem aulas em contextos diferentes, permite-nos depois trocar algumas ideias com esses colegas, no fundo trocar anseios, trocar algumas decepções, e isso ajuda-nos a crescer pedagogicamente. É importante, quer ao nível dos docentes, quer ao nível da instituição, a atenção que é dada à quantidade e qualidade da investigação não seja feita em detrimento da docência, mas que seja um elemento valorizador da docência. As pessoas que participam no De Par em Par ao longo destes anos já são bons professores. Portanto, a melhoria que potencia a observação de pares torna-os ainda melhores professores e, sobretudo, mais conscientes daquilo que são as suas escolhas como organizadores das aprendizagens dos estudantes, mas, sobretudo, também como capazes de introduzir novas estratégias, novas atividades que permitam ser ainda mais eficazes na sua ação. O De Par em Par nasce em 2008, 2009, evoluiu, já faz 5 anos que estamos neste projeto. Há, por exemplo, uma enorme preocupação dos docentes com a relação com os estudantes, como cativar os estudantes, como trazer os estudantes para a sala de aula, como os colocar a ser eles os atores principais no processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, do ponto de vista não mensurável, mas que se lê nos comentários, na participação, nas conversas que vamos tendo, há um sentido de partilha muito grande. As pessoas gostam de participar, gostam de conhecer os outros e há um incremento claro na unidade da universidade. Ou seja, as pessoas sentem-se a universidade como sua casa e não só parte de um todo em que eles são parte de uma faculdade individual. Uhum.